Porque estamos numa ditadura e toda ditadura é terrível, Jones. E ela é tão terrível que você não teve coragem aqui de repetir o que você falou dos ministros do Supremo, porque você sabe que estamos numa ditadura e você não fala porque é covarde e hipócrita. Eu pedi para ele citar 4 autores marxistas de qualquer lugar do mundo que supostamente defenderiam a noção de representatividade. Vocês viram que ele não conseguiu citar. Aí ele falou o nome de Bourdieu. Bourdieu não era marxista. Pierre Bourdieu nunca foi Pode começar a falar que eu vou Pierre Bourdieu nunca foi marxista, tinha um diálogo ali com Marx, mas inclusive boa parte da obra do Pierre Bourdieu é uma discordância teórico-metodológica com o marxismo a partir da teoria dos campos do Bourdieu. Paulo Freire também nunca foi marxista, embora no final da vida, quando ele escreveu livros como Pedagogia do Oprimido, ele dialoga muito mais com o marxismo, mais com a obra do Fanon, mas Paulo Freire nunca foi marxista, era inclusive um socialismo de vertente cristã. Nem Pierre Bourdieu defendia a noção de representatividade e nem Paulo Freire, como aparece no debate contemporâneo dos setores do movimento negro. Então, você supostamente escreveu um livro que você é incapaz de citar um autor marxista que defenda o que você diz que é a característica central do marxismo contemporâneo. Saindo desse tema, que não vale a pena debater sobre um livro que a pessoa nem sequer leu, vamos para um tema mais importante que diz respeito ao Brasil. Nesse momento, o Donald Trump está atacando o Brasil, existe uma ofensiva, uma guerra contra a soberania nacional brasileira, com uma política de tarifas e com interferência direta nos assuntos internos do nosso país. No ataque do Donald Trump, uma das coisas que se destacou foi o ataque ao Pix. O que aconteceu? O Pix é um aplicativo de pagamentos que foi criado pelo funcionalismo público do Banco Central, passou 10 anos sendo desenvolvido, e que a partir do momento que a gente usa o Pix, cada transação financeira que a gente faz, isso gera dados. As Big Techs dos Estados Unidos estão incomodadas que esses dados não estão nas mãos delas, Então, o que as Big Techs querem? O WhatsApp Pay e o Google Pay querem que a gente faça pagamentos eletrônicos a partir deles e não do Pix, para terem controle desses dados. A Visa e a Mastercard, que são operadoras dos Estados Unidos, estão incomodadas porque perderam espaço no mercado. Aí a pergunta direta e objetiva. Fernando Holliday, você defende o ataque do Donald Trump ao Brasil e você se coloca como defensor do interesse das Big Techs e das empresas de capital financeiro dos Estados Unidos que querem atacar o Pix brasileiro, você defende o interesse do imperialismo estadunidense e você quer destruir o Pix, eu quero que todo comerciante do Brasil saiba a sua opinião. Bom, vamos lá. O Jones, ele já começa a pergunta colocando como um ataque dos Estados Unidos ao Brasil. A pergunta certa é, nós estamos ou não estamos numa ditadura? Porque assim, se nós não estamos em uma ditadura, realmente não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido nós irmos aos Estados Unidos, recorrermos, buscarmos sanção, buscarmos na Europa algum tipo de sanção. Se nós estamos em uma ditadura, então aqui dentro já não há mais esperança. Não tem. Inclusive, esse é o padrão em todas as ditaduras do mundo. Aqui na América Latina acontece o mesmo. Na Nicarágua, todos aqueles que são oprimidos pela ditadura do Ortega precisam sair para denunciar o que aconteceu. Na Venezuela, só se conseguiu denunciar o que Nicolás Maduro estava fazendo porque políticos saíram do seu país e foram para a Europa, para os Estados Unidos e até mesmo para o Brasil denunciar o que aconteceu. Em Cuba, as pessoas não têm a menor chance de denunciar o que está acontecendo lá. No primeiro momento em que se busca fazer algum tipo de ação para coibir a ditadura, imediatamente aquelas pessoas são reprimidas. E aí o Jones poderia dizer, mas nós não estamos em um estágio onde as pessoas não podem se manifestar, os bolsonaristas já fizeram manifestação. Nem toda a ditadura acontece do dia para a noite. O próprio Hugo Chávez, quando transforma a Venezuela em uma ditadura, não faz do dia para a noite. Ele não senta em uma cadeira e diz, a partir de agora, nós somos um estado autocrático, aqui ninguém mais fala, a oposição não tem mais direito, é isso, acabou. Não, é aos poucos. Primeiro você toma o legislativo, porque é mais fácil. Você o ameaça. Ou você o compra. Aqui no caso nós temos, infelizmente, boa parte de deputados e senadores que estão ameaçados com vários inquéritos no Supremo Tribunal Federal e tem medo de se posicionar por conta disso. Lentamente depois você toma o judiciário, porque você precisa ter validação nos supostos 3 poderes. E foi isso que o PT fez ao longo de mais de uma década, nomeando diversos ministros do Supremo que tinham compromisso com o partido e não com a Constituição. Um dos casos mais clássicos e nefastos é o do ministro Dias Toffoli, que foi advogado do PT e se transformou
em ministro do Supremo Tribunal Federal. Lewandowski se transformou em ministro do Supremo e hoje é ministro da Justiça porque a esposa dele era amiga da ex-esposa do Lula. Então, assim, nós temos um nível de submissão do legislativo e um nível de tomada do judiciário que se assemelha, assim, a outras ditaduras que avançaram pelo mundo. E agora, essa ditadura que nós estamos vivendo, ela tem um rosto, que é o de Alexandre de Moraes. Está a serviço de Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui dentro não existe mais mecanismos para se lutar contra essa ditadura. E a prova de que nós estamos é que o STF aprovou uma regulamentação das redes sociais. Esta regulamentação faz com que as empresas donas dessas redes sociais tenham que previamente punir e censurar as pessoas para que elas não tenham que pagar multas milionárias. O acórdão não foi publicado, mas os efeitos políticos estão aí. Você foi vítima desses efeitos políticos. E se nós não estamos numa ditadura, vamos comparar então o caso de Daniel Silveira. Daniel Silveira disse que ministros do Supremo tinham que apanhar isso e aquilo, e por conta disso ele está preso até hoje. Vamos ver o que o Jones acha dos ministros do STF? Ele disse o seguinte: quando as florestas fundamentais da gente estimular o ódio de classes, tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Tem que acordar todo dia querendo pegar pelo cabelo de cada um daqueles ministros do STF e puxar pelo fundo, pegar pelo cabelo todos aqueles ministros do STF e cada um na Câmara dos Deputados ou presente no Congresso. Tem que odiar, tem que xingar, tem que ter raiva, tem que cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira e todos os seus representantes. Se nós não temos uma ditadura, por que é que Daniel Silveira está preso e o Jones está aqui? Aliás, já que estamos em uma democracia plena, com liberdade plena, repita agora para todos nós esta bela frase sobre os ministros do Supremo, a Câmara dos Deputados e o Senado. Vamos lá. A gente vive numa ditadura do mesmo jeito que Pierre Bourdieu é marxista. É isso. Veja, esses bolsonaristas, eles são incríveis, né? E o Holliday é pior ainda, né? Porque o Holliday era um cara que odiava Bolsonaro, falava mal do Bolsonaro, depois virou bolsonarista pra ver se consegue mais votos e tal. Veja, os caras falam que estão numa ditadura, aí estão dando entrevista, estão fazendo campanha de Pix, estão com mandato, estão conspirando contra o país, estão atacando o Brasil em parceria com a potência estrangeira, estão falando à vontade, estão causando algazarra, foram candidatos a rodo na última eleição. Então é curioso, né? Vocês não defendem, não gostam tanto do Brilhante Ustra? Ditadura é o que aconteceu no Brasil a partir de 64. Pessoas sendo torturadas, as pessoas sendo mortas, desaparecidas. Aquele canalha que vocês admiram, praticando violência sexual contra mulheres, torturando mulheres, colocando ratos na vagina de mulheres e por aí vai. Aquilo é ditadura. É um mimimi gigantesco, né, Rodrigão? É muito mimimi. Ah, estamos na ditadura e tu tá aqui falando. Vai falar depois, vai dar outra entrevista e não acontece nada. Isso por um lado. Por outro, repare o mais importante. Ele não falou do Pix. Ele não defendeu o Pix brasileiro da intervenção de uma potência estrangeira. As grandes empresas dos Estados Unidos, as Big Techs, mais as grandes empresas de capital financeiro, as operadoras de cartão, Visa, Mastercard e por aí vai, elas estão incomodadas porque perderam espaço no mercado brasileiro para o Pix, querem atacar o Pix brasileiro e querem que você, trabalhador, trabalhadora, você que é Uber, você que é motoboy, você que é comerciante, você que tem sua lojinha, você que é profissional liberal, que usa o Pix, que não paga a taxa de cartão quando faz um Pix ou recebe o Pix, o governo Trump e os bolsonaristas querem sabotar o Pix. Perguntei diretamente ao Fernando Holliday, ele falou de tudo, menos do Pix. Vocês viram que ele não teve coragem de falar, né? Não tem. E sabe por quê? Você tem medo, Jones? Porque você sabe que pode dar ruim. Essa sua autocensura aqui ao vivo é a maior prova da hipocrisia da esquerda. Porque vocês sabem que a liberdade não é plena. Vocês sabem que nós não estamos numa democracia. Mas o momento convém, né? Não são vocês os principais perseguidos. Essa sua frase é o que aqui? Alguns anos atrás? 2, 3 anos? Não vai repetir, né? Não vai repetir porque você tem medo. Você tem medo. O que você não tem é coragem de dizer o momento que nós estamos vivendo. Eu, sinceramente, tô com vergonha alheia da forma como você fugiu aqui. Mas, gente, é o resultado da ditadura. É isso. Mas vamos voltar pro tema. Eu quero voltar pro tema do racismo. Eu gosto deste tema. Um dos pontos fundamentais da questão das cotas raciais e que todos os defensores
pelo menos boa parte, vai, dizem, hoje alguns já dizem algo diferente, né? É de que o sistema de cotas, ele precisa ser temporário, ele é uma medida temporária. Então eu aplico ele aqui e vou alcançar um resultado. Que resultado é esse? É a inclusão das pessoas negras nas universidades, nos concursos públicos, em locais de destaque. E aí, quando eu alcanço essa igualdade, o que eu faço? Eu revogo as cotas. Então essa história de que, tô querendo dividir o Brasil, isso e aquilo, é mentira, porque as cotas vão ser revogadas. Pois bem, nós temos 193 países reconhecidos pela ONU. A experiência com cotas raciais, ela começa meados de 1950. Eu acho que a experiência mais antiga deve ser a da Índia, que tem ali algumas ações afirmativas, principalmente para os chamados intocáveis naquele regime de castas. Destes 193 países, Jones, todos aí que possam ter implementado um sistema de cotas raciais, de ação afirmativa, para compensar essas desigualdades. Me cita aí um país que tenha aplicado o sistema de cotas, tenha sido bem sucedido e, portanto, a revogou. E aí, depois que você citar esse país, me explica como que a história e a experiência dele se relaciona com o Brasil, né? Eu quero, por favor, que de hoje até final do ano, toda vez que o Holliday postar alguma coisa nas redes sociais, todo mundo vai lá e pergunta, e o Pix? Vocês viram que ele não respondeu. Ele fugiu do assunto, ele tremeu na base, ele quis sair do assunto da ofensiva imperialista dos Estados Unidos contra o Brasil. Eu quero que você, trabalhadora, a gente tem quantas pessoas ao vivo? 60 mil pessoas. Pronto. Ao vivo. Eu quero que as 60 mil pessoas que estão ouvindo a gente agora e que vão ver esse debate depois, prestem atenção. Eu perguntei 2 vezes. Fernando Holliday, qual é sua posição sobre a intervenção imperialista do governo Trump no Brasil, em que as Big Techs, em parceria com as empresas de capital financeiro, operadoras de cartão, estão incomodadas porque perderam espaço no mercado brasileiro para o Pix. Elas querem controlar os dados de transação financeira no Brasil e querem que você, trabalhador e trabalhadora do Brasil, toda vez que for fazer uma transação financeira, pague, por exemplo, aquela taxinha do cartão, sabe? Então, hoje em dia, é comum no dia a dia de todo o povo trabalhador, prefere que pague no cartão ou no Pix. Não, é melhor pagar no Pix, porque no cartão tem a taxinha, né? Então, isso é fundamental, inclusive, hoje na economia popular do nosso país. Tem uma potência imperialista atacando o Pix, que é uma tecnologia desenvolvida pelo Brasil, uma tecnologia, inclusive, que é exemplo mundial, que pode ser um instrumento para cooperação com outros países, compartilhamento de tecnologia, buscando parcerias comerciais que sejam vantagiosas para o Brasil. Eu te pergunto 2 vezes, tu se nega a responder e tu quer voltar pro debate do bloco anterior para ver se fica menos feio. Por que você não consegue condenar a intervenção da potência imperialista contra o seu país? Veja, eu participei de um debate contra 20 conservadores e ficou muito claro que quem defende realmente a soberania nacional brasileira, quem é realmente defensor do nosso país contra as agressões imperialistas, somos nós, comunistas. Porque a direita, a extrema-direita, os setores da burguesia interna, eles não defendem o Brasil. Eles não defendem a soberania nacional brasileira. Eles odeiam e têm nojo do povo trabalhador brasileiro. Eles tratam o Brasil como uma mera área de exploração. A maioria deles, inclusive, nem vivem no Brasil. Figuras como Jorge Paulo Lemann nem no Brasil moram. Aqui é só a plataforma para sugar riqueza e moram na Europa, moram em Miami, não se importam com o Brasil. Neste momento, a maior potência econômica e militar da Terra está atacando a soberania nacional brasileira. E aí, veja, olha a desculpa do Holliday. Ele quer que você, Dona Maria, que tá lá em Salvador e que vem de Acarajé, que você seja prejudicada porque o frouxo, corrupto, genocida e canalha do Bolsonaro, Bolsonaro tá sendo perseguido. Então vamos prejudicar a economia brasileira, vamos prejudicar a trabalhadora lá em Salvador, vamos prejudicar o trabalhador lá em Santa Catarina, vamos prejudicar o comerciante lá em Manaus, vamos prejudicar o trabalhador da Conda Boa Vista lá em Recife. Você percebe como esse povo odeia o Brasil? Você percebe como esse povo não se preocupa com o nosso povo? Não se preocupa com o bem-estar da população? O Brasil, Robertinho, também tem a segunda maior reserva de terras raras do Brasil. O que é que são terras raras? É um conjunto de 17 elementos químicos que são fundamentais na produção de smartphones, de fones de ouvido, de placas solares, de chips e por aí vai. Veja, hoje a guerra tecnológica entre Estados Unidos e China está muito centrada justamente nessa fronteira tecnológica que depende das terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras. Isso é uma riqueza muito importante, inclusive uma parte boa das terras raras está lá em Minas Gerais. Minas Gerais, Maranhão, Pará, Goiás e por aí vai indo. O Trump falou que quer as terras raras do Brasil. Veja, é uma potência estrangeira dizendo para o Brasil que tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras, que quer tomar as terras raras do nosso país.
A gente tá nesse momento enfrentando o desafio de colocar em debate, de criar uma grande mobilização na opinião pública brasileira, de uma perspectiva anti-imperialista em defesa da soberania nacional, que as terras raras do Brasil têm que ser exploradas pelo povo brasileiro, para gerar riqueza para a classe trabalhadora brasileira, para desenvolver soberania tecnológica, para desenvolver complexidade produtiva. E aí ele se nega a falar do tema. São os vendilhões da pátria, é o Joaquim Silvério dos Reis dos dias atuais. Fernando Holliday, o que você acha do Trump querer tomar as terras raras do Brasil? E não fuja da pergunta dessa vez, não. Gente, de todos os debates que eu participei, isso aqui, que eu acabei de ver, e vocês também, é a coisa mais bizarra da vida, assim. Tipo assim, eu perguntei pra ele, foi uma pergunta muito simples. Em um trecho do debate sobre racismo, eu perguntei pra ele, dos 193 países reconhecidos pela ONU, quantos aplicaram as cotas raciais e deu certo e acabou? Conseguimos a igualdade. Ele teve 5 minutos pra responder. Falou do PIX, falou do Trump, falou dos trabalhadores, mas passou longe de responder. É bizarro. Eu já vi, a pessoa entra no tema e foge, porque não tem uma resposta, mas fica dentro do tema que está sendo discutido. Isso aqui foi bizarro. Eu me senti atendendo um paciente da ala psiquiátrica. E sabe por que ele não respondeu? Porque não existe. Dos 193 países que aplicaram cotas raciais, nenhum conseguiu revogar. Porque simplesmente ela não atinge o seu sucesso final. Agora, quanto às sanções do Trump, já que você quer tanto entrar nesse tema, eu repito, como se resolve uma ditadura, Jones? Como se resolve uma ditadura de dentro? É óbvio que as pessoas sofrem porque não podem falar, as pessoas sofrem porque estão presas injustamente. Teve morador de rua preso por meses, sem ter feito nada, porque ele morava na rua. Um pipoqueiro e um vendedor de sorvete, porque estavam vendendo pipoca e sorvete. Essas pessoas também sofreram. E sofreram porque estamos numa ditadura, e toda ditadura é terrível, Jones. E ela é tão terrível que você não teve coragem aqui de repetir o que você falou dos ministros do Supremo, porque você sabe que estamos numa ditadura e você não fala porque é covarde e hipócrita.